está mais difícil ter green card ou não está? Podemos começar falando que pelo menos mais caro vai ficar, não é isso? Exatamente, né, pessoal? Exatamente. Vamos dar uma notícia que o pessoal talvez não queria receber, mas precisa Chegou a hora. informar, né? Porque estamos aqui para isso, informação de qualidade e confiável. Exatamente, pessoal. E a primeira notícia foi a que saiu ontem. E assim, eu gosto porque eu vou acompanhando, não tem nenhum mistério. Eu não preciso falar, Lê, porque tem gente que gosta de falar esse tipo de coisa. Eu não preciso falar que eu tenho informação privilegiada do governo, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Eu não preciso de nada disso, cara. Eu só sei as informações que eu sei por realmente pesquisar, estar atento. Os advogados de imigração estão falando, Cadastrado em olhar fóruns o que a oficiais, EILA está etc. falando, o que a própria USCIS está falando. E essa história de que vai aumentar, a gente já está sabendo desde janeiro de 2023. Isso. Quando eu ainda fazia com o grande aconselhador de todos os jovens as lives, e a gente já sabia que ia vir, né, essa história aí de aumento de taxa de imigração. Lá era uma regra proposta, depois ia vir a regra final, que foi publicada hoje, inclusive, no Diário Oficial. Ontem eles liberaram já o que iria ser publicado, e hoje foi publicado no Diário Oficial do governo federal aqui dos Estados Unidos a regra final de ajuste de taxas imigratórias, que foi, assim, muito positiva num sentido do que eu estava esperando. Claro, o ajuste para aumentar nunca é uma coisa boa. Deixa eu só colocar aqui que o Lindy, se você puder, manda aqui para eu colocar pinado aqui o comentário, que aí eu já coloco aqui pinado. Mas o ajuste em geral nunca é uma coisa boa. Aumentar taxas de imigração não é uma coisa que ninguém quer, né? Nenhum de nós queremos. Nós, advogados, os clientes, ninguém quer aumentar a taxa de imigração. Mas a USCIS, ela é uma agência do governo que funciona baseado nessas taxas. Ela não funciona pegando dinheiro do orçamento público federal. E por isso eles justificam esse tipo de aumento. Mas vamos para os aumentos. Primeiro aumento, I-140, aumento risório, assim, nada demais. $700 era a taxa, foi para $715. Então, assim, aumento zero, né? $15 de aumento, realmente, assim, nada demais, nada que a gente fique, nossa, infelizmente aumentou. Vai dificultar, né? Exato. I-485, teve um aumento significativo, mas foi menor do que o aumento da regra proposta. A regra proposta falava de um aumento para $1.540. No final, eles aumentaram para $1.440. Então, houve sim um aumento, mas foi um aumento um pouco menor para 1.440, já com biometria, né? E o melhor, os filhos que iam virar um preço só, que ia também aumentar para 1.540, e nesse caso, né, 1.440, não aumentou para um preço só. Acho que foi para 950, eu estou abrindo aqui. De 750 para 950. Exato. Eu estou abrindo aqui, gente, para poder ter tudo. Nós fechamos essa semana que tem 4 filhos. Uau, né? Os filhos menores de 14 foram para $950, né? Já com biometria. O I-131, e aí sim, esse é o ponto que mais vai doer, foi para $630. Era 575, foi para $630. Que é o pedido do Advanced Parole. O I-131, para quem não sabe, é a autorização de viagem. E aí, qual é o grande problema? Agora, se você quiser a autorização de viagem porque você tem um processo de ajuste, agora não, né? A partir de 1º de abril, você tem que pagar essa autorização de viagem separadamente. Full price. Ou seja, os $630 da autorização de viagem terão que ser pago full price, né? Essa é a notícia bem ruim. Exato, muito impacto, né? Porque antigamente a gente escutava o pessoal falar, né? Enquanto não fazia diferença. Eu só quero o green card mesmo, não faz diferença, não quero viajar, não tenho interesse, não me importa se chegar ou não minha autorização de trabalho, de viagem, no caso. Mas agora pode ser que faça essa diferença, né? Sim. Autorização de trabalho, que era 470. 410? Era... Muito bem. Não, o paper é 410. 410 foi para 520, né? E aí tem 410 estava incluído. Você não pagava. Lembrando que não não pagava, né? Não pagava nada. 410, a gente só tem E esse era tabelado porque se fosse avulso, vamos dizer assim, a gente sabia que era esse valor. Exato. Estava incluído. Não, exato. Melhor coisa, estava incluído. Caso de renovação. Aí o que acontece? Eles tinham proposto
um proposto, uma coisa absurda, uma coisa que, né, vários comentários contrários chegaram e, graças a Deus, eles escutaram esses comentários em contrário. Eles tinham proposto que o ajuste ia para 1.540, a autorização de trabalho ia para 650, né, proposta anterior, e a autorização de viagem 630. E tudo ia se somar, se você quisesse autorização de trabalho, se você quisesse o ajuste, se você quisesse a autorização de viagem. Ou seja, uma aplicação de ajuste igual, nos mesmos termos da de hoje, ia ficar 2.820. Muito absurdo. Muito, muito caro. Aí você imagina, por pessoa, $2.800, ia ser absurdo. 16. Exato. Nossa, família. Aí eles melhoraram um pouco, não ficou tão ruim. Por quê? Porque a autorização de trabalho, ela vai ser 50% inclusa. De trabalho. De trabalho, de viagem não. Mas a de trabalho, 50%. Ou seja, você precisa pagar $260. Né? Você não vai pagar os 520, você vai pagar os 260. O que acontece? O que eles explicaram? Que isso vai reduzir o número de pessoas que vai aplicar para autorização de trabalho, mas que não iam usar essa autorização de trabalho. E é verdade, né? Provavelmente, os nossos clientes que têm filhos com 10 anos, com 7 anos, não vão aplicar autorização de trabalho nem viagem para eles, porque não precisa. Claro, ainda vai valer a pena ali aquela ideia de talvez o Social Security Number, né? Porque aí ele teria e tudo mais. Mas na grande maioria das vezes, a criança não vai construir crédito imediatamente. Não precisa, né? Não então tem não essa precisa necessidade. construir crédito também. Quando que isso tudo entra em vigor? 1º de abril de 2024. Parece uma Mentira, piada, né? Porém não é. Parece piada. 1º de abril. 1º de abril. April Fool's Day, né? Dia da mentira. Exato. Vai entrar um aumento de taxas imigratórias. Tiveram algumas outras taxas também que vem com relação à extensão de status, né? Então, hoje é 370, vai aumentar para 455, tá? 455. Não, perdão. Hoje é 370, vai aumentar para 470, tá? Hoje 455 com a biometria. biometria. Com a biometria é 455, mas vai aumentar para 470 ou formulário Sim. para a extensão. Sim, exatamente. Mas não é o 539? É o 539. Então, a mudança Extensão, de status. mudança de status. Para estudante, então também muda. Lembra que eles tinham parado de exigir biometria. Não, sim, mas então, então não é só extensão. O estudante também. Estudante também. Sim, Mudança que é pelo ou extensão. formulário, né? Pelo Independe. formulário, é o tá. 539. Formulário em si. O 539 vai de 455, 370, que era na prática porque eles se abandonaram a biometria, para Mas 470. continua dispensado de biometria. Então, Sim. fomos de Manteve o valor, 370 dispensou o serviço. 470, exatamente. Exatamente. Mas, em geral, os aumentos não foram tão ruins quanto eles colocaram em janeiro de 2023. Sim. Foram Fizeram de aumentos Quando a gente conversou na época, o pessoal aqui dentro do escritório ficou bastante chocado. Já apressando os clientes. Que aí você espera o pior e aí fala, até que foi razoável. Até que, né, eu esperava, enfim. 1.700 tá menos mal. Exatamente. Um efeito assim, psicológico. Mas é porque teve os comentários, e aqui nos Estados Unidos eles levam a sério os comentários que são feitos, né? Tanto que quando eles colocam a regra final, eles respondem aos comentários. Por exemplo, nós propusemos isso. Foram feitos vários comentários disso. Nós levamos em consideração e por isso estamos fazendo dessa forma aqui. É bem legal, né? Essa questão dos 50% mesmo achei inusitado, porque eu consideraria assim, ou incluir ou não incluir. Jamais pensaria em algo desse tipo. Exato. Eles pensaram em algo assim, olha, tá bom. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Estamos ouvindo os comentários, porém, teve a parte precisa cobrar. Teve uma parte que eles cobra metade. Teve uma parte que eles falaram dos comentários que foram feitos, que foi a parte do Premium Processing, né? Eles falaram, olha, a gente propôs fazer o Premium Processing em dia útil. Foram feitos vários comentários falando para não fazer, porque as pessoas tinham pressa, porque o objetivo do Premium Processing era trazer com mais celeridade. Nós entendemos que não afeta muito o fato de ser dia útil, melhora o nosso processamento e o tempo de processamento, então nós vamos fazer por dia útil mesmo. Lascou para esses comentários e a gente manteve dias úteis. A gente entende que não faz diferença. Eu falei só em stories e ontem no webinário eu falei também. Webinário, verdade. Então, assim, esse passou, né? A partir do dia 1º de abril, o Premium Processing será contado em dias úteis e não mais em dias corridos.